Quem tá repercutindo e repercutiu bastante foi a derrota vexatória do Goiás por 4-0 para o Novo Horizontino. Quero mostrar para vocês aqui alguns recortes e, claro, também dar a minha opinião. Muitos de vocês já sabem, né, que eu sou esmeraldino, trago aqui para vocês, além, né, das reações, dos cortes para vocês, eu tento trazer também um pouco da minha opinião, para dar uma, né, enriquecida aqui no nosso conteúdo. Então você aí que tá me acompanhando, já deixa sua curtida, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo. Lembrando que no link dos produtos aí tem um fone de ouvido que eu utilizo no meu dia a dia. Qualidade lá em cima, preço lá embaixo e a comissão a gente recebe também uma beirinha aqui e dá uma força também para o nosso canal. Beleza? Quem puder, né, e tá precisando de um fone, e é fone bom, viu? Eu garanto, é esse aqui, ó, que eu uso no meu dia a dia. Tamo junto, bora ao conteúdo. Uma aula, essa é a palavra, né? Uma aula. Tomara que o Daniel Paulista tenha aprendido alguma coisa, né? Ei, Daniel Paulista custoso, bicho. Que raiva que você me passa hoje, Daniel Paulista. O povo tá tirando onda aqui com a cara do futebol goiano agora. Tá cheio de remista aqui. Vocês estão podendo falar alguma coisa, né, povo do Remo? Estão tomando pancada cedo da tarde à noite. Ah, mas eu ganhei do São Paulo. Faz um troféu, ué. Faz uma taça lá, anda de corpo de bombeiros lá na região das docas. Passa lá de frente com o Veropeso. Aí eu ganhei do São Paulo. Faz uma taça, né? Recebido lá no palácio, lá pela governadora Rana Gassan, pelo próximo senador Helder Barbalho. Faz uma taça. Vocês estão tirando onda aqui do quê, meu filho? Rapaz, uma coisa é certa, né? A galera do Remo entrou mesmo na mente do Thiago. Eu sei que boa parte do que ele faz é pra dar engajamento, mas você vê que ele fica de fato pilhado, né? Alugaram assim um triplex na cabeça do Thiago. O bicho fica revoltado. E eu quero ver como vai se comportar o Daniel Paulista na entrevista coletiva, né? Tem que pedir desculpa, Daniel. Se você continuar aí no comando do Goiás, o mínimo que você tem que fazer hoje é pedir desculpas, né? Ó, Márcia, desculpa. Torcida do Verdão, desculpa. Analistas, comentaristas, gente do futebol, desculpem. Hoje eu fiz coisas que eu não deveria. Hoje eu tive aqui uma indisposição estomacal. Você entendeu, né? Você em casa. O que o Daniel Paulista fez hoje no time no segundo tempo. É inaceitável. Coisa lamentável sob todos os aspectos. Torcida Paulista, gente, na Band News. O que aconteceu aqui hoje pro torcedor do Goiás? Bom, boa noite a todos. Primeiro, acho que vale o destaque no sentido de pedir desculpas ao nosso torcedor, porque vejo que a atuação no sentido de postura, comportamento no segundo tempo, ela é inadmissível. É o que nós vimos hoje no segundo tempo com relação a isso, não fazem parte do nosso trabalho, não fazem parte do nosso dia a dia, isso não vai mais acontecer, tenho certeza disso, porque nós temos que elevar o nosso tom de cobrança, nós vamos elevar o nosso tom de indignação, porque é uma derrota dura, principalmente porque vejo que no primeiro tempo nós entramos com uma equipe extremamente ofensiva para buscar o resultado, para criar possibilidades, para sair na frente, tendo em vista que nós tínhamos muitos problemas de jogadores fora, jogadores lesionados, jogadores machucados, jogador que está na seleção brasileira, e isso dificultou bastante para nós no sentido de conseguirmos encontrar a melhor escalação para esse início de jogo. Vejo que o primeiro tempo a equipe conseguiu ter um rendimento satisfatório, vejo que foi melhor que a equipe. Aqui ele vai falar da questão do primeiro tempo, o Goiás errou 3, 4 gols, se eu não me engano, até os 30 minutos, aí o Novo Horizontino vai e faz o gol, o Bruno Saver lá na frente, e aí depois o Felipe Machado erra o bote, e aí o Rômulo conduz a bola até lá e toca pro Robson, e o Robson faz o gol. Aí foi o primeiro gol do Novo Horizontino, até aí beleza, o Goiás conseguiria, né, se não tivesse feito tanta cagada, voltar pro jogo. Mas aí o segundo tempo foi um baile, ó. Só pam, 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 pam. Do Novo Horizontino pra cima do Goiás. Já até falei no meu outro canal, né? No meu canal principal, onde eu dou as minhas opiniões. Mas eu quero mostrar aqui pra vocês também o lance. Cara, não existe isso. Não existe o que aconteceu. Né? Se a gente for olhar o lance, principalmente ali do quarto gol, ficou escancarado a falta de vontade dos caras mesmo. Olha isso aí, ó. Isso aí é a jogada do quarto gol. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí tem mais um vindo, 7. E a bola bem aqui, ó. Parecendo aquele jogo de criança, sabe? Quando a gente tá lá na escolinha, aí tem o professor dá uma bolinha pra gente brincar no recreio. Eu tive esse privilégio, que eu era de uma geração que molecada não ficava tanto no celular. E eu sou velho, tá? Eu sou velho. Tem mais de
35 anos já. Mas parecia isso. Mas é porque o quarto gol, o time já tava todo desandado. Eu já vi um Goiás perdendo de 3-0 e virar o jogo. 30 minutos do segundo tempo, né? Aí demonstra completamente a falta de organização do time. Que é isso? É uma vergonha você olhar uma imagem dessa. Aí o Vinícius Paiva faz a avenida do lado esquerdo, Novo Horizontino, faz o que quer, né? Corta pra dentro, bate e faz o gol. Então, assim, a culpa maior de tudo isso, quando perde, todos perdem, claro, né? Mas a culpa maior, pra mim, são dos jogadores. Mas a estratégia inicial, então, foi certa pra você, João? O primeiro tempo do Goiás não foi ruim. O problema, ele errou na substituição quando ele tira o esquema kamikaze que o Cacau falou, pelo menos foi o que eu entendi, e nós falamos isso aqui. No segundo tempo, quando ele tira o volante, Juninho, ele poderia ter colocado o Baldória, poderia ter tirado o Lucas Lima e colocado ali o Lucas Lima no lugar do aquele meia que entrou agora como segundo volante, esse Brian no lugar do Lucas Lima. Agora, se jogar no meio campo com Felipe, Brian e Lucas Lima, o Lucas Lima não marca ninguém, o Brian não marca ninguém, aí ficou só o Felipe, aí é sobrecarga demais. Aí ele abriu demais e o Jean Carlos entrou. O primeiro passe dele foi pro gol do Novo Horizontino. Aí que culpa que o treinador tem? Então ele errou nas substituições, na análise. Sim, ele pode ter errado na escalação, igual eu disse aqui, eu não escalaria o Juninho, lembra? Antes começou o jogo, não colocaria o Juninho. Eu tentaria uma outra alternativa. Mas o Juninho também acabou, não foi brilhante, correu, ajudou. Mas quando saiu também não poderia ter colocado o Brian. Ou deixasse o Juninho, né, que tirasse o Lucas Lima, colocasse o Brian, tirasse o Sávio e colocasse o Jean Carlos. Pronto, pelo menos você teria dois para correr no meio campo, né? Não, aí ele expôs, aí ele falhou demais nesse ponto. Aí ele colocou praticamente tudo a perder. Mas os jogadores precisam saber o mínimo do futebol, cara, que é finalizar. E finalizar não é o treinador que tá lá para finalizar. Então eles têm culpa pra caramba, esse Anselmo Ramon, né? O próprio Wesley, que foi o melhor em campo, ele saiu bravo no primeiro tempo, chutando lá copos, porque ele errou 2 gols assim que um jogador da qualidade dele não pode errar, era para sair consagrado hoje. Então, eu vejo essa questão, porque quando perde, errou, o erro hoje ele foi muito claro para todos nós, né? E o Goiás não poderia ter errado tanto assim diante de um adversário tão forte. Talvez o maior erro do treinador do Goiás foi ter subestimado o adversário. O adversário é forte, vai brigar lá em cima, vem brigando nos últimos anos, é organizado. Olha para você ter uma ideia, o Robson, é Robson mesmo, que entrou o Carequinha, o Robson que marcou 2 gols. Carlão é reserva desse time, cara. Carlão ano passado era uma peça cobiçadíssima aí por todos os clubes da Série B que estavam na Ferroviária. Hoje é reserva no Novo Horizontino. Então tem um time que impõe respeito. O Rômulo joga barbaridade. Rômulo é aquele do Palmeiras, não é isso? Sim. Então assim, é um cara, joga na Série A, né? Tá emprestado lá pelo Novo Horizontino, queria até voltar pro Palmeiras, mas é um jogador que tem espaço na Série A, é o 10 do Novo Horizontino. Então é um time que o técnico Daniel Paulista fez uma análise ruim, não é o Atlético, não é o Avaí, era o Novo Horizontino. Aí a análise, ele erra demais na análise, né, para jogar de peito aberto mesmo, porque se o time do Goiás estivesse pelo menos completo, tudo bem, mas não estava. O meio campo do Goiás é um meio campo totalmente diferente. Isso é uma das coisas que mais me preocupa, quando o Goiás começa a perder. As má fases do Goiás foram justamente nos momentos que o time perde ali as peças do meio campo. Por quê? Porque é o setor mais forte do Goiás, claro, né? Muito claro isso, para todos os torcedores, inclusive. E no papel também, se você olhar, né? A gente tem o quê? Lourenço, GG, Felipe Machado, Lucas Lima, Lucas Rodrigues, que está na seleção brasileira de base, e aí perde Lourenço, perdeu o GG e perdeu o Lucas Rodrigues. Então você, né, desfigura seu meio campo. E aí é isso que o Joãozão tá falando aí, concordo plenamente. Beleza, pessoal? Então trouxe um catado aqui para vocês chorar junto comigo, torcedor esmeraldino. O que nos resta é torcer por quê? Por dias melhores. Tá? Vamos torcer aí por dias melhores. Tamo junto. Não deixe de curtir, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar. Dá uma força aí, dá uma moral pra gente. Valeu demais e até no próximo vídeo.